Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui nesse domingo. Hoje, primeiro domingo da Quaresma, nesse dia 21 de fevereiro de 2021. Viva de Coriezo, percor Maria. Nesse primeiro domingo da Quaresma é o clássico domingo das tentações de Jesus no deserto. Todos nós sabemos, todo ano nós meditamos esse evangelho, principalmente aqui nesse ano que nós estamos vivendo, no ano B, e o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 12 a 15, mesmo que sejam 4 versículos, e Marcos aqui não fala quais são as tentações aqui de Jesus, mas nós sabemos quais são, nós vamos falar sobre elas hoje. E aqui então diz que o Espírito levou Jesus para o deserto. Ali ele foi tentado durante 40 dias, ali ele foi tentado por Satanás, vivia entre os animais selvagens, anjos o serviam. E depois então, depois da prisão de João Batista, ele foi e começou a pregar o reino de Deus. O tempo se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Esse é o Evangelho dominical. O que é as tentações? Primeiramente, quando você está sendo tentado aqui, e a tentação é diferente da provação, né? A tentação é desse nosso pequeno, vamos dizer assim, nosso pequeno defeito, vamos dizer assim, nossa pequena caída, né? Nosso pecado, nossa concupiscência, esse gostinho para o pecado que nós temos, porque nós não somos perfeitos, nós não somos anjos ainda, e aí então tem esse gostinho para o pecado que nos leva para o mal. E aí é que você é tentado. Você é tentado quando você se coloca no caminho do Senhor, quando você tem a noção do que é os mandamentos, o que é os mandamentos da igreja, quem é você, o que você tem que ser no mundo civil, o que são as virtudes, e aí então tudo isso é tentação para você sair dos trilhos, para você pegar um outro caminho. Essa é a tentação. Santa Teresa de Ávila, no livro Conceitos do Amor de Deus, no capítulo 2, ela fala que a tentação ela é boa. Quando alguém está sendo tentado, se ele tem amor e temor de Deus, tem sempre lucro na alma. Por quê? Primeiramente, você tem que ter um medo de você desagradar a Deus. O amor de Deus é você não querer desagradar. Eu amo tanto a Deus que eu não quero desagradá-lo. Então aí você não vai cair na tentação. Segundo é o temor, e o temor de ir para o inferno. O temor de perder a salvação eterna. O temor de você passar toda a tua vida na eternidade no inferno, queimando, sofrendo. Por que então não sofrer um pouco aqui? Por que então não resistir um pouco aqui, sair fora dos trilhos sabendo o que é certo fazer? Por que não sofrer um pouco aqui para ganhar aí a salvação eterna? Santo Afonso Maria de Ligório, hoje aqui na reflexão, ele diz o seguinte, que os cristãos, né, os amantes de Deus, não temem a pobreza, a enfermidade, as perseguições, mas eles temem e afligem aqui são as tentações e a secura espiritual. E aqui então vai dizer claramente que porque eras aceito de Deus, por isso foi necessário que a tentação te provasse. Tobias, no capítulo 12, versículo 3. A tentação foi necessária porque você é de Deus, porque é bom você ser tentado, aqui no livro de Tobias, que é o livro clássico das tentações aí de Tobias. Então, você aqui é provado principalmente porque você é amado de Deus. E esse amor de Deus ele tem que ser tentado, se é amor mesmo verdadeiro. Porque uma coisa é você ter só uma opção na vida. Só tenho essa opção e aí então não tem amor. O amor aqui é uma escolha para o caminho de Deus no meio de tantas opções. A tentação é a opção de você largar a tua esposa, por exemplo, e ficar com uma outra esposa, ficar com uma outra mulher. Você largar o seu marido e ficar com outro homem. A tentação de roubar,
quando você administra muito dinheiro, a tentação de fazer as coisas nos escuros, os bastidores, onde ninguém te vê, ninguém está me vendo, então agora eu posso fazer. Essa é a grande tentação de não ser transparente, de não ser correto o tempo todo na frente das pessoas e atrás das pessoas. É uma grande tentação. E nós sabemos muito bem quais são as tentações do Senhor. A primeira tentação do Senhor no deserto foi a gula. Por isso que ele diz que o Filho do Homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E olha, quem não controla a boca não controla mais nada. Quem não controla a boca não controla mais nada. Isso aí é certo. Primeira coisa que você tem que prestar atenção no seu quaresma é você prestar atenção na sua boca, na gula. Quando nós comemos demais, abre espaço para outras coisas. E você sabe muito bem, os padres do deserto diziam que a gula ela está ligada intimamente com a sexualidade. Quando você come demais, você é muito tentado no teu olhar, no teu corpo, no teu padecer, principalmente quando você bebe demais também, o comer e o beber, você é provado, você é testado, principalmente nas coisas sexuais. A segunda tentação aqui é a tentação da presunção. O diabo transportou a cidade santa sobre o pináculo do templo e recomendou que os anjos aqui aparassem ele, né? Da presunção, de se achar, da ostentação, de achar que Deus está sempre contigo. Já falamos um teoses atrás sobre isso. Será que Deus mesmo está sempre com você? Presunção, não correr atrás das coisas. E a terceira tentação é da idolatria, de adorar as coisas do mundo, o reino do mundo, e de não adorar simplesmente a Deus. E aqui então, Santo Afonso Maria de Ligório diz o seguinte: uma alma, pois, por se ver tentada, não deve ainda temer como se já tivesse caído no desagrado de Deus. Então, a tentação não é um desagrado de Deus. Você não está no desagrado de Deus. Antes, deve então ter mais confiança de ser amada por Deus, que a quer tornar mais semelhante ao seu Filho unigênito e lhe dar ocasião para adquirir grandes méritos para o céu. A tentação é para você adquirir grandes méritos para o céu. São Bernardo de Claraval vai dizer aqui, Codies vitimus toties corona mur. Cada vitória é uma nova coroa. A tentação é uma oportunidade de você receber méritos para o céu, de você ter méritos na eternidade. A tentação, ela é boa e você tem que ser tentado, mas como vencer isso? Como vencer a tentação? Aqui, Santo Afonso Maria de Ligório dá 3 conselhos para nós. Os meios que nos devem servir para vencer as tentações. Primeiro, Jesus jejuou 40 dias. Para vencermos todas as tentações, em particular a dos sentidos, da gula, do prazer, dos sentidos, é mister que nos também, especialmente nesse tempo da quaresma, mortifiquemos a carne pelo jejum, pela penitência e pelo recolhimento, e que, ao mesmo tempo, revigora o espírito com meditações e orações, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a primeira coisa é você jejuar, fazer penitência, ficar sem coisas que você gosta. Para o quê? Para fazer um revigoramento do espírito com meditações, com orações. Primeira coisa da quaresma é isso, para você vencer a tentação. É você colocar o seu corpo em estado de tensão. E como você vai colocar o seu corpo em estado de tensão? Comendo menos, bebendo menos, dormindo menos, tendo menos prazer. Você sabe muito bem que eu fico sem redes sociais, porque a rede social me dá um prazer. Eu fico sem redes sociais. Você não sabe o tanto de tempo que eu tenho agora quando eu estou sem as redes sociais. Segundo conselho aqui de Santo Afonso Maria de Ligório: para vencermos as tentações, devemos, em segundo lugar, evitar ocasiões de pecado. Evitar o lugar, pessoas, ocasião de pecado. Aqueles que se expõem voluntariamente ao perigo e não pretendem cair, tentam a Deus por fazer milagre. Se você não evita a ocasião de pecado, você está tentando a Deus por fazer um milagre para te salvar naquele momento. Você
está tentando a Deus para ele fazer ali um milagre. A custódia dos anjos, diz aqui São Bernardo de Claraval, é prometida para quem caminha nos caminhos de Deus, vias suas, e não aquele que se expõe voluntariamente ao perigo de cair num abismo. Não se exponha voluntariamente ao perigo de cair no abismo. Uma das coisas que me salva muito é essa mortalha aqui, ó, a batina. A batina me salva muito das ocasiões de pecado. Quando eu estou trajado com a minha mortalha, trajado aqui com o sentido de paz, de estar morto para o mundo, dificilmente você aqui cai numa tentação. Você pode estar sozinho com quem que você está, você pode estar em qualquer lugar. Te lembra que você é padre. Isso daqui me salva tanto de ocasiões de pecado, me salva de fofoca, da língua do povo, me salva de um tanto de coisas, você não tem noção como a batina me livra dessas ocasiões de pecado. Aqui então a terceira. Para sairmos vencedores, nós temos que primeiramente expulsar o demônio inteiramente da nossa alma e estar resolvidos a adorar a Deus, nosso Senhor, e servi-lo a Ele só. Expulsar a ocasião do demônio, tirar o demônio da tua vida e adorar somente a Deus. E diz aqui Santo Afonso, quantos hão que não cuidam de refrear as suas paixões nascentes e que imaginam pode servir aos dois senhores. Mas depois o primeiro assalto mais forte de qualquer tentação acaba de cair e perder-se eternamente. Vida dupla, um pé aqui, um pé ali, um pé aqui, um pé ali. Tem gente que vai comungar com pecado mortal, tem gente que está na missa com pecado mortal, tem ministro da Eucaristia que está na vida dupla, tem padre que está na vida dupla, tem outro que está na vida dupla, tem não sei o que. É servir a dois senhores, fazer o bem bolado, né? A gente quer sempre fazer o bem bolado com Deus e acha que isso tá na primeira tentação você cai. Não faça esse bem bolado com Deus, não tenta ajeitar as coisas ao teu favor. Seja de Deus, adore somente a Deus, adore e sirva somente ao Senhor. São esses 3 conselhos que Santo Afonso Maria de Ligório nos fala hoje para nós aí prestarmos atenção para agradarmos e amarmos somente a Deus. Feliz é nós que somos tentados, porque nós podemos, com a tentação, receber muitas coroas para a eternidade. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o doce coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.